Grande Prêmio do Azerbaijão. Vitória maiúscula de Oscar Piastri, segunda dele na Fórmula 1. McLaren lidera o Campeonato Mundial de Construtores depois de 10 anos. E os dois novatos pontuando, Franco Colapinto e Ollie Bearman. Começa agora a sua análise do GP do Azerbaijão. Esta análise é um oferecimento de F12.bet, jogue com responsabilidade. O circuito de Baku sofreu uma mudança na zona de DRS da reta principal. A zona de ativação 2, que é a da reta principal, ao invés de começar a 447 metros depois da última curva, passou a começar 347 metros depois dela. A zona de uso de DRS ficou 100 metros maior para possibilitar mais ultrapassagens. Outra mudança foi na época da corrida. No ano passado, em 2023, a corrida aconteceu em abril, com um clima muito mais fresco do que agora em setembro. Novidade no grid foi o piloto Ollie Bearman, que estava substituindo Kevin Magnussen, porque o piloto da Haas tomou uma corrida de suspensão por ter atingido 12 pontos em sua superlicença. Bearman já havia substituído Carlos Sainz pela Ferrari no início do ano, em outra pista de rua também muito difícil, que era lá em Jeddah. Treino 1. A pista estava mais suja e mais lenta que no ano passado. Muitos pilotos começaram o primeiro treino errando bastante e Leclerc foi um deles. Isso prejudicou o fim de semana do Monegasco inteiro. O argentino Franco Colapinto, que fazia sua estreia no circuito de Baku, já que não havia corrido lá de Fórmula 2, também bateu. E apesar disso, os dois novatos foram muito bem. Bearman à frente do rápido Hülkenberg e Colapinto, apesar da batida, também mais rápido que Alex Albon. No treino 2, o Leclerc começou já com algum problema que estava fazendo o carro dele puxar para a direita. Não era relacionado ao acidente. Ele disse que era uma peça nova que foi instalada no carro e precisaram parar para trocar. Resolveu e ele foi o mais rápido. Porém, isso fez ele perder tempo também no treino 2, já que no treino 1 também tinha perdido por causa do acidente. E ele acabou tendo pouco tempo para fazer as saídas longas e desenvolver o setup de corrida. Isso custou caro depois. A classificação estava muito aberta. Para uma volta só, as 4 equipes grandes estavam muito próximas. O que diferenciava uma da outra era o ritmo de corrida. Lando Norris era o favorito. Vinha andando mais rápido que o Piastri, só que ele teve um azar na classificação. Ele ficou pelo Q1 em uma das corridas mais importantes para ele diminuir a diferença para o Verstappen. Norris tinha um tempo melhor que o de Piastri antes da última tentativa. A pista, por ser de rua, estava melhorando muito rápido a cada volta. A McLaren fez 3 tentativas. Até o final da segunda tentativa, o Norris era mais rápido que o Piastri. Só que aí na última tentativa, Norris estava 4 décimos mais rápido que o Piastri até a última curva. Ele errou na saída dela. Precisou tirar um pouco o pé do acelerador na saída dessa curva, mas mesmo assim, vinha numa volta que seria mais que suficiente para ele passar para o Q2. Só que aí o Ocon ficou pelo caminho. Bandeira amarela justamente na passagem dele pelo setor e ele teve que diminuir a velocidade e abortar a volta. Quando isso aconteceu, ele ainda era 1 décimo mais rápido que o Piastri, mesmo com o erro dele na última curva. Ele iria perder mais tempo até o final dessa reta, até fechar a volta, só que ele passaria para o Q2 com tranquilidade. No Q2, uma surpresa boa foi Bearman na frente de Hülkenberg mais uma vez. Isso é tão impressionante que, por exemplo, o Hülkenberg tem um placar de 13-3 contra o Magnussen nesse ano. E o Bearman, no primeiro GP pela Haas, já faz 1-0 contra o Hülkenberg. Outra boa surpresa foram as duas Williams passeando para o Q3, confirmando o sempre bom desempenho em retas da Williams, e Colapinto, em apenas seu segundo GP, conseguindo ir para o Q3 e andando sempre muito próximo do Alex Albon. No Q3, pole de Leclerc com 3 décimos de vantagem para Piastri, Sainz em terceiro e o surpreendente Pérez em quarto. Sérgio Pérez é o maior vencedor de Baku, o único com 2 vitórias. No ano passado, ele já havia andado melhor que o Verstappen e nesse ano não foi diferente. Pérez foi mais de 2 décimos mais rápido que o Verstappen e com a mesma característica do ano passado. Na curva 1, por exemplo, ele consegue frear mais para dentro da curva e de alguma forma ele consegue rotacionar o seu carro e sair acelerando no mesmo ponto praticamente que o Max. É uma característica do estilo do Sérgio Pérez e que em Baku costuma dar certo. No setor 2, por exemplo, ele freia mais para dentro que o Max em praticamente todas as curvas. Algumas ele até perde um pouquinho de velocidade no meio da curva, mas na maioria ele consegue ter a mesma velocidade ou até acima que o Max no meio das curvas. E um detalhe interessante da pole do Leclerc.
O Piastri, nas duas últimas curvas, chegou a empatar com ele e até está ligeiramente mais rápido, só que aí ele perdeu tudo na saída da última curva e na reta principalmente. A Ferrari na classificação tinha cerca de 2 a 3 km a mais de velocidade nas retas, e isso acaba impactando muito o terceiro setor de Baku, que é praticamente só reta. Depois da classificação, 3 punições. A primeira foi a de Gasly, que depois da inspeção da FIA foi detectado que o carro dele no Q2 excedeu o fluxo de consumo de combustível permitido pela FIA, que é de 100 kg de combustível por hora. Gasly foi desclassificado da classificação para largar de último colocado. E aí depois, Lewis Hamilton e Ocon decidiram trocar a unidade de potência e largar do box. Eu, particularmente, junto com a informação do Rico Penteado, nós pensamos que seria uma boa alternativa também para a McLaren com o Norris, mas ela não optou por essa troca. Para a corrida, a Pirelli previu 3 estratégias, sendo todas entre pneus médios e duros, e nenhuma delas utilizaria os pneus macios. Dos pilotos das equipes principais, apenas Norris, que não passou para o Q1, tinha pneus macios guardados. O consumo alto devido à temperatura alta do asfalto e a possibilidade de graining pela baixa aderência do circuito de rua fez todos optarem pelos médios e duros para a corrida. Ninguém pensava em usar macios a não ser uma circunstância ou outra de finalzinho de corrida. Uma corrida que era previsto ter safety car ou virtual safety car, já que em todas as edições apenas na primeira não teve. Dos 10 primeiros, apenas Albon largou de pneus duros. E com as punições, Norris largou de 15º e de pneus duros, pensando em alugar o máximo esse primeiro stint e ganhar a pista livre para acelerar quando os pilotos de pneus médios começassem a parar. Na largada, Piastri não tracionou muito bem, mas conseguiu pelo menos se manter em segundo. As duas Ferraris largaram bem e as duas Red Bulls também. Quem largou mal foi o Russell, que perdeu a posição para o Verstappen. Piastri se manteve próximo a Leclerc durante todo o primeiro stint. Norris, na volta 8, já era o 10º colocado, e se livrar rápido dos carros mais lentos foi importantíssimo para o resultado final da corrida. O consumo dos pneus médios assustaram um pouquinho para todo mundo. A Pirelli, que havia previsto as paradas começarem entre as voltas 14 e até a volta 24, uma previsão bem aberta para 10 voltas, mas os pilotos começaram a parar já na volta 10. Até na volta 13, o Piastri, que não conseguia acompanhar o ritmo do Leclerc nesse primeiro stint, estava controlando a distância de mais ou menos 2 segundos para o Sérgio Pérez. Ele estava apenas mantendo essa distância para o mexicano para tentar não forçar muito os pneus e ter uma parada prematura. Até que o Sérgio Pérez para no box e a posição de Piastri fica arriscada devido ao undercut. O que salvou Piastri do undercut foi justamente Lando Norris. Começamos este final de semana pensando que existiriam ordens de equipe para Piastri ajudar o Norris, e na verdade foi exatamente o contrário. Quando o Pérez voltou do box, ele saiu um pouco mais de 2 segundos atrás do Norris, que a essa altura já estava em quinto porque não tinha parado ainda. A McLaren pediu ao Norris que segurasse o Pérez e com isso poder dar pelo menos uma volta a mais com o Piastri sem ter que reagir na volta seguinte. Isso deu certo e não só protegeu o Piastri do undercut, como também não deixou o Piastri perder muito contato para o Leclerc depois das paradas. Foi definitivo para a vitória do Piastri no final. Leclerc, como era de se esperar, precisou reagir ao undercut, possível undercut do Piastri na volta seguinte, que o Piastri parou para não ser ultrapassado no box com o undercut. É interessante perceber como a história da corrida vai se construindo pelos acontecimentos. A parada de Pérez, que era o terceiro colocado para tentar o undercut para cima do segundo colocado, refletiu no líder da corrida 3 voltas depois. E quando o Leclerc volta, Piastri está a menos de 2 segundos dele, e pouca gente entendeu porque, inclusive eu na hora, porque como que isso aconteceu, já que antes da parada do Piastri ele estava mais ou menos 5,8 segundos atrás do Leclerc. Alguns motivos. O principal é porque como ele parou uma volta antes, o Piastri parou uma volta antes, a volta de saída dele já é naturalmente mais rápida que a do Leclerc, que está com pneus usados. É isso que faz o undercut funcionar. Para ter uma ideia, Piastri antes de parar estava virando 49,5. Na primeira volta rápida depois da parada, o tempo dele foi 47,8, quase 2 segundos de diferença. Outro ponto é que o Leclerc foi mais lento que o Piastri na volta de entrada e de saída dos boxes. 3 décimos na volta de entrada e incríveis 2,8 segundos entre a parada e a volta de saída. Analisando essa volta de saída do Leclerc contra a volta do Piastri de saída, para tentar entender o que aconteceu, dá para ver que ele perde quase 4 décimos na troca de pneus e ele perde 6 décimos só na saída de box.
E quando olhamos a telemetria dessa saída e da onboard dele, não aconteceu nada demais. Leclerc foi apenas muito cauteloso, isso fez ele perder um enorme tempo e quem sabe perdeu a corrida aí. Olha como o Leclerc tira o pé do acelerador muito antes nas duas primeiras freadas. Até aqui, a diferença que era de 3 décimos depois da troca de pneus, quase 4, já passava de 2 segundos. Até chegar ao final da volta com os 2,8 segundos de diferença. Leclerc muito cauteloso nessa volta de saída, pode ter vacilado ou então fez isso para tentar elevar a temperatura dos pneus gradativamente, para não gerar o graining. O fato é que isso fez com que Piastri na volta 19 abrisse o DRS atrás dele para uma ultrapassagem que definiu a corrida. E aí tivemos da volta 20 até a volta 46, 26 voltas o Leclerc dentro do DRS do Piastri sem conseguir fazer a ultrapassagem. Vão tentar entender o motivo. Quando o Piastri ultrapassa o Leclerc utilizando o DRS, abrindo a volta 20, a diferença de velocidade era de 20 km por hora. Piastri com 341, Leclerc com 321. Na volta seguinte, quando invertem os papéis, Leclerc está com uma diferença até maior, 21 km por hora. Piastri ganha 28 km com DRS entre uma volta e outra. E o Leclerc ganhou 21. Leclerc sem DRS é mais rápido que o Piastri. Mas se não era na velocidade, onde que era? Nas duas últimas curvas. Dá para ver como o Piastri tirava o pé do acelerador antes do Leclerc nas duas últimas curvas da pista e priorizava a saída de curva para ganhar velocidade, principalmente para conseguir abrir uma distância que dificultaria para o Leclerc conseguir fazer a ultrapassagem no final da reta, mesmo com o DRS. Isso se repetiu por várias voltas. Mais ou menos a estratégia que o Alonso usou contra o Pérez aqui no Brasil no último GP, e é normal do automobilismo. Ainda sobre os dois, tivemos talvez a melhor imagem da Fórmula 1 deste ano na volta 42. Imagem belíssima dos dois, numa leve traseirada idêntica. E esse tipo de situação é muito comum desde o kart. O piloto que vem atrás, ele vem tão focado na referência do piloto que está à frente dele, que até quando o da frente erra, ele erra igual. Isso acontece muito. Mas enfim, voltando para a sequência normal da corrida. O Verstappen tinha parado na volta 12. Chegou até o Norris, que não tinha parado ainda, na volta 24. E aí, é briga de campeonato. Norris fez de tudo para atrapalhar a vida do Verstappen para ter uma chance de ultrapassá-la no final da corrida. E deu muito certo. O Verstappen não conseguiu ultrapassar, ficou preso atrás. E na volta 34, o Russell, que não conseguia aproximar do Max durante as 34 voltas, chegou e passou. Impressionante como o Verstappen não conseguiu ter ritmo em Baku. No primeiro stint com os médios, ele era mais lento que o Sérgio Pérez. No segundo, eles até oscilaram, mas quando chega o Max no Norris, aí a coisa desandou. Olha o atraso que foi o Norris na vida do Verstappen nessas voltas. Quase 2 segundos por volta ele perdia em relação ao Pérez, enquanto ele estava atrás do Norris. E aliás, que corrida do Sérgio Pérez. Seguiu de perto os dois primeiros, ameaçou os dois primeiros o tempo todo com um carro que era visivelmente muito inferior. Teve o problema do acidente final, falarei disso mais pra frente, mas que corrida do mexicano. Lando Norris, na volta 37, faz finalmente sua parada, e aí mérito total do Lando Norris. Primeiro, por ter gerenciado esse pneu duro por 37 voltas, e depois colocou os macios e fez as últimas voltas em ritmo de classificação, chegando a ser 2,5 segundos mais rápido que o Piastri em algumas voltas. Faltando 3 voltas para o fim, Norris alcança e ultrapassa Verstappen para somar mais pontos. O inglês também conseguiu o ponto da melhor volta da corrida. Piastri no final conseguiu abrir para o Leclerc e sem o DRS o Monegasco ficou para o Sérgio Pérez. Faltando 2 voltas para acabar, o mexicano então vai para cima do Leclerc. Era esperado que Pérez fosse arriscar mais. Apesar dos pontos serem importantíssimos para a Red Bull, ele está muito pressionado, ele está precisando mostrar serviço. Ele estava no melhor fim de semana do ano dele e com a confiança lá em cima. E ele não consegue passar o Leclerc, perde a posição para o Sainz e aí começa a confusão. Foi um acidente difícil de julgar, uma soma de fatores. O Sainz tomou a decisão errada ao tentar atacar o Leclerc por fora, ele deveria ter se protegido do Sérgio Pérez. Com isso, ele acabou saindo mal da curva e abriu espaço para o Sérgio Pérez tracionar melhor. O problema é que o Pérez estava exatamente no ponto cego do Carlos Sainz. O máximo que o Sérgio Pérez chegou foi na metade do carro do espanhol e não dá para enxergar. É óbvio que o Sainz sabe que ele está ali, mas não sabe a distância, não dá para medir, não dá para ver o carro no retrovisor. Apesar do Carlos Sainz não ter movido o volante na direção do Sérgio Pérez, ele saiu levemente em diagonal na direção do mexicano, o que também é normal quando se sai muito
muito próximo de um muro. O piloto sempre abre um pouquinho até para sair da sujeira acumulada no canto da pista. Pelo onboard do Sainz dá para ver inclusive como o Leclerc passa bem mais aberto, por exemplo, e não tinha ninguém ameaçando ele. O Pérez até abriu um pouquinho da linha também, só que muito pouco, insuficiente. Sérgio Pérez é quem tinha a melhor visão de tudo. Ele enxergava o outro carro, o Sainz não estava enxergando ele. Na minha opinião, que eu postei lá na outra rede, antes da decisão da FIA, para mim, incidente de corrida. Eu não puniria nenhum dos dois. Só que um piloto poderia ter evitado mais. E este era Sérgio Pérez, que estava com o Sainz em seu campo de visão. E justamente o Pérez que tinha mais a perder. O Sainz já está nas últimas corridas pela Ferrari. Já o mexicano precisa mostrar esse serviço para segurar sua vaga. E precisa ajudar o time no campeonato de construtores. Os dois foram pro muro, Norris subiu 2 posições, a Red Bull mais uma vez pontuou apenas com o carro e mal ainda com o Verstappen, e o resultado foi a McLaren assumindo a liderança do campeonato por 20 pontos. Ela não liderava um campeonato desde 2014. E depois do acidente, Pérez ainda foi lá e deu um tapinha no capacete do Carlos Sainz. E o pior de tudo é que o Verstappen tinha acabado de parar no box para roubar o ponto de Norris da melhor volta. A corrida acabou com o virtual safety car e não foi possível o Verstappen tirar esse ponto do Lando Norris. Uma vitória merecidíssima de Piastri, pilotou como nunca, segurou o Leclerc como um dos grandes da Fórmula 1. Para mim, se ele estiver no lugar certo, na hora certa, é questão de tempo para ele conseguir ser campeão mundial de Fórmula 1. Que piloto! E ainda está apenas em seu 2º ano na Fórmula 1. Com o acidente, os dois novatos pontuaram, Colapinto em 8º e Oli Berman em 10º. Aliás, o Berman foi esperto e passou seu companheiro Hülkenberg assim que ele passou pelo acidente. Não estava em bandeira amarela ainda e ele se aproveitou da situação. Lando Norris, corrida excepcional, minimizou o dano da classificação e fez 3 pontos a mais que o Verstappen. Mas pensando em campeonato, era a oportunidade para ele vencer com o Max pontuando pouco. Se ele quiser ser campeão, vai precisar embalar uma sequência de vitórias com o Max pontuando pouco, pelo menos ali 5º, 6º. Hamilton, corrida muito fraca, assim como a de Verstappen, por alguma razão não conseguiu encontrar ritmo em Baku, nem na classificação e muito menos na corrida. O ritmo dele foi sempre abaixo do ritmo do George Russell. Colapinto, mais uma corrida muito consistente. Não vou comparar o ritmo dele com o do Albon, porque eles estavam em estratégias de pneus diferentes, mas impressionante a consistência do argentino. Me preocupa agora ele ameaçar uma possível vaga de Bortoleto na Sauber. Ele é um piloto que se adaptou rápido na Fórmula 1 e terá ainda ao final dessa temporada 9 GPs de experiência até o final do ano. Isso conta a favor dele contra o nosso Gabriel Bortoleto. Berman, olha a comparação de ritmo dele com a do Hülkenberg. No primeiro stint, Hülkenberg mais rápido, só que aí no segundo eles se alternaram e o Berman até mais rápido no final. Impressionante o que os dois vêm fazendo. Próxima corrida é em Singapura, já nesse final de semana. Pista que costuma ser o ponto fraco da Red Bull. E podemos ter chuva durante o final de semana. Lembrando que não teremos live durante a corrida neste final de semana, porque estarei acompanhando a Porsche Cup Brasil na Argentina. E a análise do GP eu provavelmente postarei na quarta-feira. Obrigado a você que continua nos prestigiando, que ficou nesse vídeo até o final. Se curtiu, dá o like, inscreve no canal, que a gente faz isso aqui com muito orgulho para trazer a vocês o máximo que pudermos sobre o que a gente mais gosta, que é automobilismo e Fórmula 1.